Queridos irmãos, continuamos aqui a leitura da carta aos Filipenses. Depois de dizer aos Filipenses que ele está correndo para ser achado em Cristo, que o mais importante para ele é estar em Cristo, e nisso ele não coloca um empenho mediano, mas pelo contrário, ele vai com todo o seu ser. São Paulo acrescenta: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Que audácia de São Paulo! Ele havia dito, no trecho que lemos ontem, que não chegou ainda à perfeição. Mas, ao mesmo tempo, o seu empenho por corresponder ao Evangelho, por fazer a vontade de Deus, é tão intenso, é tão inquestionável, é tão verdadeiro, que ele pode dizer: sede meus imitadores, imitai-me. Eu quero que vocês estabeleçam comigo uma relação mimética. Eu quero que vocês olhem para mim como um modelo daquilo que vocês têm que fazer, e não apenas para mim dizerem, mas também aqueles que vivem de acordo com o exemplo que nós demos. Ele está falando dos outros santos que ficaram lá em Filipos, deixados por ele quando ele plantou aquela igreja. Isso tem muitas consequências para nós. Em primeiríssimo lugar, a importância que tem o exemplo dos santos. Por quê? Nosso Senhor é o modelo de todas as virtudes, mas os santos são aqueles que nos mostram o quanto é possível, mesmo nesse mundo em que nós vivemos, chegar à santidade. Ou seja, o Nosso Senhor viveu lá no século I. Mas alguém poderia ter desculpas para dizer: não, agora, por exemplo, no século XX, no século XXI, já não é mais possível viver aquela radicalidade do Evangelho, a gente pode fazer adaptações, concessões. Então, de repente, Deus mostra, por exemplo, um Padre Pio, um homem de uma santidade espetacular. Mostra, por exemplo, uma Madre Teresa de Calcutá. Mostra São João Paulo II. Mostra Charles de Foucault. Mostra outros santos que, estando na nossa geração, que sendo mais próximos a nós, carregam, por assim dizer, uma tradução mais acessível do Logos eterno, no tempo, no momento em que nós estamos vivendo. Isso é muito bonito, mas ao mesmo tempo nos lembra que nós temos a obrigação de dar exemplo para edificar os outros. Ou seja, eu sou a imagem de Cristo que os incrédulos veem. E se o que eles encontram em mim é uma imagem adulterada, é um cristianismo fajuto, pirata, mal feito, a consequência disso é que nós iremos ser um obstáculo para que eles se encontrem com Deus. Que é frequentemente o que nós fazemos, quando, por exemplo, somos pessoas que dão muito espaço para sentimentos ruins, como a raiva, a revolta, a vingança, ou quando nós não nos esforçamos para viver verdadeiramente as virtudes cristãs, como a justiça, por exemplo. E ao invés de cumprir bem os nossos deveres, nós somos trabalhadores relaxados, estudantes que não fazem direito o seu trabalho, pessoas que não são corretas com os outros,
que não são gratas, que não são reconhecidas, e assim por diante. Ou seja, nós temos um dever de exemplaridade. De tal modo que nós poderíamos nos perguntar se nós podemos dizer para São Paulo: sede meus imitadores. Nós poderíamos dizer, como São Paulo diz: sede meus imitadores. Procurem agir como eu ajo. Será que nós poderíamos dizer? Eu tenho medo de dizer isso. Mas ele continua. Já vos disse muitas vezes e agora o repito chorando. Vejam o apelo que São Paulo faz acerca do que ele vai dizer. Já vos disse muitas vezes e agora o repito, chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Severas essas palavras. O Deus deles é o estômago. Por quê? Ele está falando dos judaizantes, né? Que não comem carne de porco, que não comem comidas impuras, etc. A glória deles está no que é vergonhoso. Claro, porque os israelitas tinham um sinal da aliança marcado no membro viril, no órgão reprodutor masculino. Então, a glória deles está no que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas, porque isso é tudo terra. São coisas da terra. Ele diz: essas pessoas se comportam como inimigas da cruz de Cristo e vão se perder. Ou seja, eles não entendem que o que nos salva é quem Jesus é e o que ele fez. Eles acham que o que nos salva é o que a gente faz. E por isso eles colocam a sua esperança em tudo aquilo que é terreno, em si mesmos, na sua própria vida. Então ele diz, o fim deles é a perdição, porque eles estão achando que se vão salvar, que eles são salvadores de si mesmos. Mas ele diz, nós, porém, somos cidadãos do céu. Por que nós somos cidadãos do céu? Porque nós não colocamos a esperança nas coisas terrenas. Nós colocamos o nosso pensamento nas coisas celestes. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: se nós cremos na ressurreição, que ele ressuscitou e tem um corpo glorioso e que ele há de vir para nos ressuscitar também, qual é o sentido que teria nós colocarmos a nossa glória, a nossa esperança, a nossa fé naquilo que é terreno? Não tem sentido nenhum. A nossa esperança, a nossa glória, a nossa expectativa está em Cristo. E como Cristo está no céu, assentado à direita de Deus Pai, e é dele que emana toda a graça que nos fortifica, então ele é a nossa vida. Ele é o centro dos nossos pensamentos, do nosso coração. Nós temos que viver para ele. E pela sua graça ele chega até nós. E nós também podemos chegar até ele mediante a oração e os sacramentos. Tocá-lo, por assim dizer. Ser tocados por ele. Por isso ele conclui: assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Continuai firmes no Kyrios. É como se ele estivesse comparando-os com uma estaca, que ela é macetada e que permanece firme numa pedra. Fiquem firmes na rocha que é Cristo. Fiquem firmes na fé em Cristo. Fiquem firmes nessa total dedicação do ser de vocês a Cristo, se entregando totalmente a Ele,
vivendo totalmente abandonados nele, estando completamente postos, por assim dizer, nos braços dele, na graça dele. Ele é o Salvador, ele é o Redentor. Esse é o nosso modo cristão de viver. E os homens deveriam olhar para nós e dizer o seguinte: olha, ali está alguém que colocou toda a sua esperança em Jesus Cristo. Ali vive alguém que se esqueceu de tudo, que considera tudo como perda, que considera tudo como lixo, porque ele descobriu que só existe uma vantagem real, que é apoiar todo o seu ser sobre Cristo e esperar tudo dele. E viver nele com tudo aquilo que isso significa também de sacrifício, de sofrimento, de cruz, de negação, de fechar os olhos para tudo aquilo que é terreno, de se privar dos prazeres que são fugazes, de não querer obter mais nada a não ser ele, ou seja, com todas as renúncias que isso significa também. Não apenas com uma teoria, mas com uma existência inteiramente devotada a Cristo, completamente consagrada a Cristo. Isto é ser cristão. É ser um pequeno Cristo, é isso. É estar totalmente nos braços dele, abandonado nele, jogado nele. Isso tudo é maravilhoso. E nós deveríamos meditar nessas coisas com um grande desejo de uma união mais profunda com Jesus. Em todos os nossos dias, desde quando nós nos acordamos até quando nós vamos dormir. A nossa existência inteiramente apoiada sobre Ele, como alguém que se lança num sofá. Nós deveríamos nos abandonar em Cristo, nos lançar sobre Ele e viver inteiramente nele. É o que nós deveríamos fazer cada vez que nós rezamos o rosário, é o que nós devíamos fazer cada vez que nós recebemos a Santa Comunhão, é o que nós deveríamos fazer cada vez que nós lemos as Escrituras, é o que nós deveríamos fazer cada vez que nós paramos um pouquinho para falar com Deus no nosso dia, para amá-lo no nosso coração. É aquilo que nós deveríamos fazer todo instante, toda hora em que nós pudéssemos, lançar todo o nosso ser, jogando, atirando completamente em Jesus, dizendo-lhe: minha esperança está toda em Ti, eu só espero em Ti, eu não tenho fé nenhuma em mim mesmo, não espero mais nada de mim, eu já estou perdido aos meus próprios olhos. Tu és a minha glória, Tu és a minha segurança, Tu és a minha confiança, Tu és o meu apoio, Tu és o meu sustento, Tu és aquele no qual eu me lanço e me abandono inteiramente. Tu és tudo para mim. Tu és a minha vida, Tu és o meu viver. É isso que é se lançar nele. Que nós possamos ter um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Vivo, intenso, apaixonado, real. Porque ele não está nas nuvens, Ele está pela sua graça aqui. Ele está nos sacramentos da igreja. E nós podemos efetivamente nos unir a Ele. Que seja este o nosso grande objetivo cada dia. E assim nós não iremos para a perdição.